Olá, eu sou o professor Dimitri e teremos mais uma videoaula e o conteúdo que veremos é termos essenciais da oração, especificamente o sujeito e seus tipos. Toda oração pode ser dividida em dois constituintes principais, o sujeito e o predicado. O sujeito é um dos termos da oração e é responsável por realizar ou sofrer uma ação ou estado. Alguns autores costumam defini-lo como o elemento da ação verbal. Para quem não se lembra, vamos dar uma relembrada. A oração é todo enunciado que contém verbo. É a partir desse verbo que podemos, então, classificar sujeito e predicado. Vejamos agora algumas orações. Pedro acordou cedo. Felipe e o amigo Bruno saíram. Eu sou um garoto doce. Fechei a porta da sala. Dizem que eles estão mal. Didaticamente, existe uma fórmula para achar o sujeito, fazendo-se uma pergunta ao verbo. Na verdade, primeiro você vai identificar o verbo da oração e depois usar essa pergunta frente ao verbo. Quem é que ou que é que? Assim, obtemos uma resposta e essa resposta será o sujeito da oração. Vamos fazer agora o mesmo com aquelas orações que nós vimos anteriormente e perceber que, em alguns daqueles exemplos, tivemos uma resposta clara sobre quem ou o que é o sujeito, mas em outras nem tanto. Isso porque existem tipos de sujeito, que veremos posteriormente. Vejamos no exemplo. Pedro acordou. O verbo acordou. Você então faz a pergunta: quem é que acordou? Obtém-se a resposta Pedro. Então, Pedro é o sujeito da oração. Você consegue perceber claramente os sujeitos em alguma das outras orações que temos aí. Felipe e o amigo Bruno saíram. Então, quem saíram? Felipe e o amigo Bruno. Eu sou um garoto doce. Quem é um garoto doce? Eu. Nas duas orações seguintes, fechei a porta da sala e dizem que eles estão mal, você não obtém um sujeito claramente ao fazer a pergunta, mas você obtém, nos dois casos, um agente praticando a ação do verbo fechar e do verbo dizer. Vejamos então os tipos de sujeito, começando pelo sujeito simples, que é aquele que tem apenas um núcleo representativo, independente do número de caracteres ou características atribuídas a esse núcleo representativo. Não entendeu bem o que eu disse? Então vejamos agora neste exemplo. Pedro acordou cedo. Quem acordou cedo? Pedro. No exemplo abaixo, Pedro, o filho de Marta, acordou cedo. Quem acordou cedo? Pedro, o filho de Marta. Nos dois exemplos, o núcleo é um único, Pedro, sem alterar o tipo do sujeito. Em ambos os casos, o sujeito é simples. Já o sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo representativo. Pode ter 2, 3, infinitos núcleos. Vejam o exemplo. Felipe e o amigo Bruno saíram. Fazendo a pergunta ao verbo, quem saíram? Felipe e o amigo Bruno. Tem-se aí o sujeito, mas temos dois núcleos representativos, Felipe e Bruno. No exemplo seguinte, os estudantes, professores e funcionários em geral pararam as atividades. Parece longo, complicado, mas fica simples quando se usa a fórmula. Quem é que pararam as atividades? Os estudantes, professores e funcionários. Obtemos aí 3 núcleos representativos, estudantes, professores, funcionários, formando assim um sujeito composto. Temos agora um sujeito que pode obter, a depender do autor, várias nomenclaturas. Eu prefiro chamá-lo de sujeito desinencial, que é aquele que não vem expresso na oração, mas pode ser
percebido, identificado na desinência do verbo. O que é a desinência verbal? É a conjugação. A conjugação, a pessoa em que você conjuga o verbo. Vejamos no exemplo. Fechei a porta da sala. Ao observar o verbo, você claramente percebe na desinência ali, no final do verbo fechei, o eu. Então, o sujeito da oração, eu. Ele não aparece escrito diretamente na oração, mas é percebido claramente na desinência verbal. Esse tipo de sujeito pode ser chamado também de oculto, implícito ou elíptico, a depender do autor. Mas nem sempre você vai encontrar um sujeito determinado na oração. Às vezes pode aparecer um sujeito indeterminado, que é aquele que não se pode precisar o agente da ação verbal. Aparecerá a ação, mas não há como dizer quem a pratica. Não poderá se afirmar com precisão quem praticou essa ação. Vejamos o exemplo. Dizem que eles estão mal. Quem é que diz? Sabe-se que alguém diz, mas você não pode precisar quem diz. Mas o sujeito indeterminado pode ser percebido por algumas características que traz. Nas orações com o sujeito indeterminado, o verbo poderá aparecer nas seguintes formas. Terceira pessoa do plural, sem nenhuma referência a um sujeito anterior, da mesma maneira como o exemplo que acabamos de citar, dizem que eles estão mal, ou poderá aparecer na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. Esse se pode ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Veja o exemplo. Precisa-se de livros. Então, relembrando, gente, o sujeito indeterminado não pode ser precisado o agente da ação verbal, mas se você ficar atento ao verbo, você pode perceber esse sujeito. Atenção aos verbos na terceira pessoa do plural ou verbos na terceira pessoa do singular, acompanhados da partícula se. Agora, existem também algumas orações desprovidas, pela sua própria constituição, de sujeito. Alguns verbos, pela própria natureza da ação que representam, não são realizados por seres, mas sim acontecem naturalmente. Temos a seguir esses verbos exemplificados. Vejamos. Anoitece tarde no verão. Chove muito no Amazonas. Todos esses verbos que indicam fenômenos naturais, tais como anoitecer, chover, trovejar, ventar, relampejar e tantos outros, são verbos impessoais. Esses verbos impessoais geram orações sem sujeito. Outro caso de oração sem sujeito aparece nas duas orações que vamos citar agora. Há alunos na sala e haverá aulas amanhã. Quando uma oração tem o verbo haver significando existir ou acontecer, é mais um caso de oração sem sujeito. Pensem bem, é lógico que sala de aula há alunos. Não é uma regra aleatória, mas é uma questão de lógica, lógica verbal. Vejamos agora mais 4 exemplos que trazem nosso último caso de oração sem sujeito. Está quente esta noite, há 10 anos não o vejo, faz muito calor no verão, é tarde. Em cada um dos enunciados, temos, respectivamente, o verbo estar, o verbo haver, o verbo fazer e o verbo ser, indicando tempo. Esses verbos indicando esse tempo decorrido geram também orações sem sujeito. Bom, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que tenha entendido os conceitos de sujeito e a diferença entre cada um dos seus tipos. Agora é só exercitar
pesquisar em mais fontes, analisar diversas orações e se preparar para o próximo conteúdo. Acesse meu canal no YouTube, onde você encontra mais videoaulas. Inscreva-se. Um forte abraço e fique com Deus.